A paz, meu querido. Estou aqui para nós iniciarmos mais uma vez este estudo da palavra, esta meditação nas Escrituras. Lembrando sempre que toda a palavra é inspirada por Deus e útil para nos fazer perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Queridos, meu nome é Fábio. Eu estou aqui com o propósito que Deus colocou no meu coração de estar compartilhando, primeiro estudando e depois compartilhando todos os livros da Bíblia, claro que de maneira resumida. Meu propósito é ministrar no máximo em 15 minutos ou 20, quem sabe, mas de extrair alguma essência. E nós estamos agora no livro do Apocalipse, capítulo 1. Então, capítulo por capítulo, nós iremos meditar em algumas verdades que estão no livro do Apocalipse. Aqui em Apocalipse, capítulo 1, começa a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Eu recomendo que você faça a leitura do livro, porque fazendo a leitura do livro você irá, de fato, poder aprender algo. Que você possa orar a Deus para que Ele venha e com o seu Espírito Santo e possa estar lhe ensinando, porque apenas o Espírito Santo lhe dará algo a mais da palavra, algo a mais do que qualquer pregador, qualquer mensagem pode trazer para você. Então, Apocalipse, querido, primeiro é a revelação de Jesus Cristo para que Ele possa se mostrar aos seus servos. Não é um livro para se esconder, não é um livro para estar na sua estante, você nunca lê, não é um livro ao qual a igreja deve fugir, não é um livro que nós devemos nos distanciar dele. Muito pelo contrário, começa logo com revelações. Sabemos que historicamente a igreja ela acaba se afastando do livro de Apocalipse, porque primeiro ele é um livro escatológico, segundo é um livro que tem muitos sinais, muita linguagem simbolizada. Mas eu asseguro para você que todas as dificuldades de Apocalipse elas são resolvidas com perseverança, com leitura, com oração, de você pedir ajuda, de você percorrer o caminho. Eu vou lhe falar uma coisa. Nós só podemos pedir ajuda a Deus quando nós já fizemos aquilo que podemos. Então, quando você não lê o livro, quando você não se esmerar em pegar um dicionário, em ouvir mensagens, em adentrar nele, então Deus não poderá te revelar nada ao qual você ainda não tenha se esforçado. Então, eu chamo você para se esforçar, para estudar este livro das revelações que Deus fez para te mostrar. Ele quer te mostrar as revelações que estão contidas aqui. Então o versículo 3 fala assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bom, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda. Eu chamo você, querido, para ler este livro. Eu chamo você, querido, para ouvir leituras, ouvir mensagens, ouvir pregações, ouvir a sua própria leitura em voz alta. Eu chamo você para guardar. E esse guardar tem, de fato, o sentido de que Apocalipse tem uma interpretação dada por Deus, porque nenhuma escritura foi produzida de particular interpretação, diz Pedro, e Deus quis mandar uma mensagem, apesar de haver vários significados que nós podemos extrair, tem um significado só que foi mandado por Deus. Deus quis nos mandar uma mensagem, e Apocalipse, Deus quis revelar aos teus santos a sua vontade para os últimos dias. Então você que é servo de Deus, você que é a igreja do Senhor, precisa estar atento a este livro. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, versículo 4. Quem é que está enviando esse livro? Aquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que
que se acham diante do seu trono. Querido, em primeiro lugar, o Apocalipse foi enviado como uma carta às 7 igrejas. E aqui quem está enviando é Jesus Cristo, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O Espírito de Deus na sua manifestação em Apocalipse está em sua manifestação plena. A manifestação plena do Espírito Santo. A manifestação completa do Espírito de Deus revelando para o apóstolo João os últimos sinais, os últimos acontecimentos. Então esta é uma mensagem que requer alta dedicação da igreja, porque quando nós falamos de 7, 7 é o número da perfeição. Então o Espírito do Senhor se manifesta de maneira perfeita aqui no livro do Apocalipse. Então o versículo 5 é da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Então Cristo, aquele, logo no início, há uma descrição, e a primeira parte do capítulo 1 é na verdade uma descrição do próprio Cristo, da sua autoridade. Deus enviou a mensagem para Cristo, Cristo para os anjos para o anjo da igreja. Então aqui tem um caminho que a mensagem percorre, e aquele que traz a mensagem é Jesus Cristo, aquele que foi morto, a fiel testemunha. Olhem bem, versículo 6. Final do versículo 5. Aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus, para o domínio e glória dos séculos. Amém. Algo tremendo que tem aqui nesse capítulo, nesse versículo, é que Ele nos libertou. Cristo te libertou, me libertou, nos libertou. E Ele nos separou para nós estarmos como reinos e sacerdotes. Você é um reino espiritual, você é um sacerdote espiritual. O que um rei faz? Um rei, ele reina. Um rei tem que conhecer a lei do seu reinado. Um rei tem que saber o propósito do seu reino, para onde o seu reino vai. Então eu já coloco sobre você, querido, um peso do reinado do Senhor, para que este reinado esteja sobre você, que o governo da palavra esteja sobre a sua cabeça, que o governo do Espírito Santo esteja sobre ti, estabelecendo, onde você for, o reino do Senhor. E você é sacerdote de Deus. O que o sacerdote faz? O sacerdote, ele ora, ele intercede, ele serve, ele está para intermediar. Então você é boca de Deus na terra para profetizar. Você que foi liberto pelo Senhor e hoje é constituído reino e sacerdote. No Novo Testamento, na nova Escritura Sagrada, na nova aliança, há apenas um intermediário entre Deus e os homens: Cristo Jesus, o único verdadeiro. Todos nós somos sacerdotes que auxiliam Jesus, intercedendo pelas pessoas, levando as pessoas a Cristo para que elas cresçam e tenham autonomia espiritual, autonomia de Deus para caminhar na sua vida espiritual. E aqui, queridos, nós vamos ver, eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do Espírito Santo. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Então, João repete que ele achou-se em espírito no dia do Senhor. Nós precisamos nos achar em espírito no dia do Senhor. Aqui, provavelmente, o apóstolo João, segundo as reflexões mais profundas, está reunido com os seus irmãos no sábado, lembrando que João está na ilha de Patmos, preso, mas no dia do Senhor ele observava, e provavelmente era no sábado, porque ali ainda era um domínio judaico, ainda estavam sob uma cultura judaico-cristã. Então no dia do Senhor ele achou-se em espírito. Mas nós que estamos, queridos, no período da graça,
todos os dias são do Senhor para nós, né? Mas nem todos nós pode ficar em consagração e oração, intercedendo e orando constantemente ao Senhor. Nem todos nós pode ter essa oportunidade. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos comer, vestir, cuidar da nossa casa, mas nós podemos nos achar em espírito fazendo tudo isso. Mas João estava aqui particularmente em espírito, em jejum, em orações, e foi nesse momento, estando concentrado no Senhor, que Deus deu para João as revelações mais fantásticas, as revelações mais profundas, as revelações mais abrangentes acerca dos tempos do final. Então, se eu ou você queremos receber de Deus revelações, receber de Deus iluminações proféticas, precisamos nos achar em espírito. Deus procura homens e mulheres que se colocam no espírito, em jejum, oração, consagração, no dia do Senhor. O dia do Senhor é todos os dias, para que você possa receber de Deus revelações dele. Voltei-me, versículo 12, para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros de ouro. Versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Jesus andava no meio dos 7 candeeiros e Jesus tinha na mão direita 7 estrelas. Aqui vai ser revelado para nós que os 7 candeeiros são as igrejas e que as 7 estrelas são os pastores, os anjos. Olha bem, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quero dizer, querido, que essa palavra de que Jesus está no meio da igreja e que Jesus tem na mão direita os mensageiros da igreja é de grande conforto para nós, é de grande alegria para nós, porque Cristo está no meio da igreja. Ainda que a igreja esteja falha, ainda que a igreja esteja errada, fora do seu propósito, como nós veremos no capítulo 2, como as igrejas não estavam centralizadas totalmente, poucas delas estavam, mas em sua maioria estavam desfocadas, traindo ao próprio Senhor Jesus. Mas o que eu quero dizer para você é que não importa a condição da igreja em que você congrega, Jesus está andando pelo meio da igreja. Jesus tem um mensageiro na mão, para a salvação ou para a condenação, para a absolvição ou para castigo. Então, o que importa é que cada um de nós sirvamos aquele que tem os olhos como chamas de fogo, que vai contemplar tudo, que a descrição do Cristo aqui no Apocalipse é uma descrição de um rei que vem para julgar. E este rei que vem para julgar anda no meio da igreja e tem os mensageiros na mão, os anjos. Que todos nós possamos olhar para esse Cristo e ter consolo. Aqueles que se sentem humilhados, ultrajados, esquecidos e acham que Jesus está sendo esquecido, junte-se ao esquecido Jesus nesses tempos de prosperidade, teologia triunfalista. E aqueles que se acham empossados da missão de direcionar um rebanho para o Senhor, que possam sentir o peso da responsabilidade de que Jesus, o proprietário da igreja, autor e consumador da nossa fé, o primeiro e o último, aquele que morreu e hoje está vivo, ele está vivo no meio de nós. É para ele que todos nós trabalhamos, para a glória e honra do Senhor Jesus.
que os 7 Espíritos de Deus possam encher você nesses tempos proféticos, em que Deus quer levantar a sua igreja de maneira plena nesses tempos finais. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus.